Olá, eu sou o Marcos Valério XR, estou aqui na madrugada do dia 30 de junho de 2020 e eu vou fazer alguns comentários ao vídeo resposta do professor Regis, né, que foi intitulado "Um marxista cultural neoliberal de direita". Na verdade, a provocação anterior era um marxista cultural de direita, né, e acrescentou o neoliberal ali para dinamizar ainda mais a situação. Mas assim, não é de forma nenhuma um debate, não é questão de contrapor uma posição a outra, mas é porque ele falou uma série de coisas ali nessa resposta que me inspiraram também a dizer outras coisas, né? Mas o que também não me furta de corrigir assim, os possíveis mal entendidos. Na verdade, eu não me declarei um social-democrata de forma alguma. Na verdade, o que eu disse é que eu entendi a posição do professor Regis Antônio como é, normalmente é atribuída à social-democracia. Ou seja, aquilo que ele está reivindicando como um marxismo cultural numa leitura própria é mais ou menos o que o pessoal costuma chamar de social-democracia, ainda que com uma certa falha. Então, assim, só para essa correção superficial, inicial aqui. O que eu queria dizer são coisas assim completamente diferentes, é bem fora. Na realidade, uma coisa que ele citou ali me inspirou a falar sobre um assunto que, aliás, há muito tempo que me interessa, é uma insistência minha em comparar cristianismo e marxismo. E porque eu vejo inúmeros paralelos ali, inclusive uma coisa que mais facilita observar esses paralelos é quando você presta atenção na história de Hipátia da Alexandria. Inclusive eu recomendo o filme Ágora, que no Brasil recebeu o título de Alexandria, um filme com Rachel Weisz, que conta a história de uma filósofa, Hipátia de Alexandria, uma das poucas mulheres que ficaram registradas na tradição filosófica. Ela foi uma grande divulgadora e também uma cientista da época. E, entre outras coisas, ela teve uma morte trágica, né? Acabou sendo linchada por uma turba de cristãos. Mas a história que se coloca nesse filme é muito interessante quando você faz as devidas comparações com o processo de desenvolvimento do marxismo. E eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso tema, de em vez de haver uma pura e simples revolução bruta e dura, assim, devastadora, com o processo de você, ao invés disso, ir trabalhando por meio das estruturas simbólicas, míticas, culturais, que vão, sim, então, estabelecendo uma nova forma de pensar naquilo que Marx chama de superestrutura, e, no entanto, essas formas acabam tendo um resultado posterior que termina por influenciar na estrutura, sim. O ponto aqui, pensa historicamente o cristianismo, como ele surge. É o tempo que ele demora para começar a se estabelecer. Na verdade, tem um período que vai de séculos, né? E num primeiro momento, os cristãos foram perseguidos. Eles foram literalmente atirados aos leões. Em várias ocasiões havia certas proibições, o que não impediu de ir se espalhando subrepticiamente como uma religião de escravos. Então note que, tal como ocorreu num paralelo ainda que distante com o marxismo, o cristianismo ele acaba, de uma certa forma, fazendo o papel de uma ideologia de classe trabalhadora. A classe explorada, a classe dos escravos, que foram absorvendo uma religiosidade, um modo de pensar, que os manteve coesos durante muito tempo, de um modo relativamente análogo como até hoje o marxismo. Ainda que não tenha conseguido engendrar seus sonhos revolucionários, ainda assim ele consegue manter grupos unidos, especialmente nos sindicatos, ainda naquele viés marxista mais tradicional, né? E voltando ao cristianismo, esse processo foi se expandindo muito lentamente, mas de uma forma bastante firme. Nesse filme do Ágora, né, apesar de que eu noto que tem uns certos exageros, tem alguns problemas ali, uns certos excessos históricos, mas o que se vê claramente é uma divisão de classe nítida entre os escravos que estavam abraçando o cristianismo e os senhores, os nobres, que eram pagãos, adoradores das religiões romanas, de todo aquele panteão greco-romano. E na simbologia de, por exemplo, derrubada de monumentos, inclusive de destruir uma biblioteca, no caso, a Biblioteca de Alexandria, de derrubar as estátuas, essa iconoclastia, o que estava em jogo ali era um símbolo revolucionário
de uma revolta de uma classe explorada, a classe dos escravos. E observa como que esse processo se sintoniza, em grande parte, com essa imagem do marxismo atual. Claro que guardando as devidas proporções. O marxismo mesmo, ele não dá para dizer que tem 150 anos, menos, é pouco mais de um século. E esse processo revolucionário cristão tem 3 séculos praticamente, quase 4. Apesar de que é meio que um consenso que na contemporaneidade as coisas ocorrem mais rápido. Né? Então, de uma certa forma, 100 anos no ano passado é como se fosse 20 ou 30 aqui. É meio duvidoso isso, mas presta atenção nessa imagem. O que significa esse processo de derrubada revolucionária de símbolos. E é claro, esse fenômeno que fez com que o cristianismo saísse de uma religião marginal de escravos para ser a força dominante em termos de pensamento, não só foi lento, como também não foi assim totalmente em processos assim, violentos como esse que eu citei. Houve alguns processos violentos, mas com o tempo ele se popularizou tanto que começou a ficar difícil para as lideranças não reconhecê-lo como uma região. Tiveram que reconhecer. As massas estavam se agigantando de uma forma significativa. E também foram convertendo os nobres. Né? Até que depois, como a gente sabe muito bem, ele se alçou surgiu a Igreja Católica Romana. É a coisa mais curiosa, né? Porque você tinha o Império Romano, dentro desse mundo imperial surgiu o cristianismo. Em vários locais o cristianismo era até perseguido, proibido, dentro desse Império Romano, até que com muita insistência, com um trabalho muito de formiguinha, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano e deu no que deu. Há quem diga que, na verdade, o Império Romano não caiu ali na Antiguidade, né? Ele continuou de outra forma. Mas eu acho que isso pode servir como um exemplo parcial, pelo menos, desse processo que se entende como marxismo cultural, um termo que eu não gosto, eu deixei isso muito claro, eu vou dizer, não vou usar esse termo, mas esse processo de infiltração simbólica, mítica, que apesar de ter os seus momentos revolucionários mais agressivos, ele acaba se impondo pela superestrutura. Aí você vê essas propostas atuais, o gramscismo, toda essa noção, na verdade não é uma coisa nova, porque historicamente foi assim que ocorreu. Se não no todo, pelo menos em parte. Esse processo de ir mudando o imaginário é absolutamente fantástico em termos históricos. Tanto no sentido assim que você pode ver de uma forma positiva, que eu consigo ver, mas também em sentidos que você consegue ver de uma forma bem negativa, especialmente a subversão de símbolos vitais para símbolos antivitais, como você, por exemplo, aquelas estátuas dos deuses gregos, aqueles homens fortes, aquelas mulheres bonitas, ou pelo menos pelo padrão da época, né, com aquela nudez, os símbolos de fertilidade, os símbolos de vigor, foram sendo substituídos aos poucos por símbolos de morte, como a cruz. A cruz é um símbolo de morte, é um símbolo de tortura e morte. O que a gente entende de cruz hoje não tem nada a ver com o que a cruz representava naquela época, foi uma apropriação. Claro, existe um simbolismo hermético por trás disso, que é aquela ideia de horizontal cruzando com o vertical, ou seja, é o plano material cruzando com o plano transcendental. Né? Mas essas significações vieram depois. Mas outros símbolos, como por exemplo a ideia do Deus crucificado, o Deus aparentemente derrotado ali, né? O símbolo de morte, a coroa de espinhos, a tortura, os santos martirizados, tem várias imagens de santos com flechas no coração, imagens de tortura, você vê que mudou. Aquelas imagens daqueles deuses poderosos, altivos, fortes, vibrantes, foi sendo gradualmente substituída por santos e mártires, sim, aparentemente derrotados. É claro que entende-se o simbolismo por trás disso, que apesar daquele sofrimento material todo, algo deles transcendeu, e isso simbolicamente tem poder de significação enorme que ajudou, claro, a ir transformando. Mas pensa bem no grau de subversão. A gente hoje tem como completamente naturalizado um processo histórico de subversão simbólica impressionante. É como se de repente a gente elegesse como um símbolo
um símbolo sagrado, uma coisa que representa uma beleza, um símbolo, uma cadeira elétrica, uma forca, uma guilhotina. É isso mais ou menos que simboliza a cruz, mais ou menos, né? Bom, isso tudo já é um vídeo por si só, né? Tudo que eu falei agora, mas foi só praticamente uma digressão, né? Porque eu queria basicamente responder as perguntas diretas ou pelo menos as dúvidas diretas que o professor Regis Antônio lançou contra mim, lançou para mim, se eu concordaria com isso ou aquilo. Sim, o modo como ele colocou, por exemplo, o neoliberalismo, como ele articulou a visão que ele, eu não vou objetar nesse caso, eu tenho lá meus parâmetros, mas eu não queria não queria abordar isso agora. Sobre essa questão da Margaret Thatcher, isso aí, vamos deixar isso para outra ocasião. Eu não tenho muita dificuldade em observar esse ponto de vista e reconhecer que esse ponto de vista tem uma validade, independente de eu mais profundamente concordar ou não. Mas o que eu acho mais interessante, que queria saber se eu concordava, e eu concordo sim, com essa questão de como é que nós estamos agora. E aí sim eu digo, nossa civilização atual, no geral, está muito bem, em termos históricos. Estou falando, um dado que eu sempre gosto de jogar na cara de gente por aí é o seguinte: no Brasil, pelo menos até alguns anos atrás, no Brasil, se você ganha de carteira assinada um salário mínimo, você está entre os 20% mais ricos do mundo. Parece chocante, mas o motivo de quando as pessoas se assustam quando a gente diz isso é porque na cabeça desse pessoal, o mundo é Estados Unidos, Europa, Japão. Não, filho, eu estou falando mundo é África, é Índia, é China, é esse mundo muçulmano, Indonésia, gente pra caramba aí. Tudo que a gente considera como Ocidente não dá nem 1 bilhão de habitantes. E se a gente for generoso e colocar a América do Sul na conta de Ocidente também, né? Que muita gente diz que nem é. Mas a gente, quem chama desse Ocidente, assim, é Europa, pelo menos assim, oeste da Europa, né? Mas Américas e Austrália, isso é a minoria da humanidade. O grosso da humanidade mesmo, a gente sabe muito bem, está na Eurásia. O mundo muçulmano é maior que o Ocidente. A China é maior que o Ocidente, a Índia é maior que o Ocidente. Sabe? Então falta um pouco essa noção do tamanho, das proporções, das dimensões das coisas que estão em jogo. Então, nesse sentido, sim, nós, no geral, principalmente quem está numa classe média aqui no Brasil, está muito bem, confortavelmente, em termos históricos, comparando com a história em geral. Esse é um dos motivos pelos quais, evidentemente, tanto para mim quanto para a maioria das pessoas, não agrada a ideia de um processo revolucionário devastador. Porque nós, diferente de um proletário no tempo de Marx, a gente tem coisa a perder. O proletário não tinha. Naquela noção de proletário original, era alguém que não tinha nada. Ele só tinha a sua capacidade física de trabalhar e se ele perdesse, estava ferrado. Não tinha nenhum tipo de propriedade sua, de propriedade privada. De certa forma, ele não tinha acesso a qualquer forma de propriedade privada. Hoje não é assim. A maioria das pessoas, quando não tem pelo menos um emprego, tem pelo menos uma conta bancária, às vezes tem uma casa própria, você tem alguma coisa. Nós não somos proletários, esse é o ponto. Essa categoria de proletariado, apesar de que ainda existe, ela já não representa mais a maior parte da sociedade. Tanto como também não existe a categoria de burguesia, viu? Não da mesma forma. Existe uma dinâmica parecida sim, mas não dá para usar esses termos, essas categorias. Então, o que digo? E quando eu falo isso, eu não estou falando só da minha posição pessoal, que também é muito confortável. Devo deixar isso bem claro. Essa pandemia, para mim, é moleza. Eu tenho um terreno grande. Eu sou um privilegiado, não tenho nenhuma dificuldade de assumir isso. O que me permite, inclusive, até estar aqui dedicando meu tempo a estudar, a pensar, a dizer alguma coisa, gravar um vídeo. Mas não sou só eu. Nós temos um segmento muito grande de classe média hoje que não se coloca para essas pessoas a possibilidade de uma ruptura revolucionária, porque num processo de ruptura desses, perde-se muita coisa. E a maioria das pessoas não está disposta a perder e, vamos deixar claro, as classes dominantes, né, entendendo isso. Entendendo que a melhor forma de você combater uma ameaça revolucionária é exatamente você fazer concessões para que eles se acalmem. E essa dinâmica está sempre se contrapondo na sociedade com recuos ou intensificações dessas concessões,
quando há um momento de conciliação, um momento de maior exploração, que é o que caracteriza basicamente a história do Brasil, né? Então, vejamos. Em primeiro lugar, antes que alguém me pergunte, eu não faço parte do clube do Jeep, não, tá? Isso aqui é só porque eu achei a camisa muito legal e eu comprei. Bem, só para dar essas respostas que o professor colocou lá, né? Se eu concordaria com isso ou com aquilo, eu não vejo um grande problema lá do modo de colocar as coisas, porque uma característica minha nunca foi tanto a confrontação contra visões de mundo distintas. Ou eu teria ficado doido, né? Lembre-se que eu até fiquei um pouco mais famoso na internet com a minha confrontação contra o criacionismo, defendendo a pauta evolutiva, a teoria evolutiva. Só que uma coisa que eu sempre deixei claro, que minha opinião nunca foi fazer com que você abandone sua crença, mas sim que você compreenda as crenças. Se você entendeu o significado e você consegue justificar, mesmo que de uma forma, por um método meio tortuoso, mas você consegue dar pelo menos algum sentido, alguma racionalidade à sua crença, isso já me deixa um pouco satisfeito. O que eu estou sempre brigando, que eu confronto mais, não é isso. Eu confronto mais que a maioria das pessoas não tem entendimento lúcido das coisas, porque elas não pensam. É que eu digo, o cérebro delas é usado para replicar coisas que elas não compreendem. E frequentemente se contradizem. E aquele caso, quando esbarram numa contradição, elas simplesmente ignoram aquilo ali, atropela e parte para algum tipo de exercício retórico. Se a pessoa está disposta a confrontar esses problemas e ou mudar de posição ou tentar corrigi-los, ou na pior das hipóteses, isolá-los, porque de repente você acha uma falha no seu sistema de pensamento, mas você pode considerar que aquela falha não é suficiente para derrubar o sistema, você isola, você reconhece que tem um problema ali, você tenta contorná-lo, mas você pelo menos entende que tem esse problema e você vai pensar sobre aquilo. Então isso para mim é satisfatório. Então eu não tenho problema de dialogar com posições divergentes, não. Na realidade, eu acho até que a minha posição nunca foi exatamente a defesa de um ou tal lado, sempre foi mais uma defesa exatamente disso, dessa lucidez no diálogo, dessa racionalidade. Eu penso, pelo menos eu gosto de pensar, que eu cheguei à maior parte dos meus posicionamentos posteriormente, porque esses aqui me agradaram mais do ponto de vista de consistência, né? Claro que muitas pessoas vão dizer coisas parecidas sobre os seus próprios sistemas de crenças, mas pelo menos aquelas que pensam um pouco sobre eles. Então, esse ponto que eu ia deixar claro. A questão não é tanto refutar, dizer você está errado, a minha posição é superior à sua, mas você entende, você coloca a sua posição com clareza. Eu consigo entender a sua posição, e se eu conseguir entender a sua posição, eu consigo chegar e demonstrar que ali tem um erro. Se eu entendi e não posso demonstrar claramente um erro ali, então não tem motivo para querer derrubar a sua posição. É por isso que eu realmente não acredito em refutações assim, entre dois pensadores. O que acontece são uma concessão ali, uma restrição aqui e ali, uma inadequação para lá. Então são motivos assim, que no final das contas nos leva a discutir não exatamente posições da realidade, nos leva a discutir interioridades. A nossa capacidade de reduzir nosso sistema de pensamento a um ponto tal que nós chegamos na nossa subjetividade e essa subjetividade em si é irrefutável. Tem, por exemplo, não é o caso, por exemplo, do professor Regis Antônio Coimbra, mas eu já me deparei com interlocutores com tensões bem maiores comigo, né? Maiores divergências. Mas assim, eu penso que eu fui capaz de compreender o posicionamento dele até chegar num ponto que eu não tenho mais como avançar, porque aí já vou tentando bater de frente contra uma coisa do interior dele, uma coisa até inconsciente, que às vezes nem ele sabe direito o que é. E eu também não consegui detectar. Então, quando se chega nessa redução, e você aqueles pontos inconciliáveis, né, aqueles desacordos estruturais, aí eu acho que aí o diálogo não é mais possível sem um aprofundamento, um psicologismo muito pesado. Pode ser feito também, mas o ponto não é esse. O que eu quero colocar aqui, do modo como o professor Regis coloca, eu entendo o posicionamento dele. Evidentemente discordo de algumas coisas, poderia delongar sobre isso, geraria uma ampla discussão, mas a única coisa que eu vou insistir um pouco mais é que aquele caso. Se você está satisfeito com esse posicionamento mais hermético, né, você ser um pouco mais
de certa forma, um pouco mais isolado mesmo, porque de uma certa forma o seu pensamento, você reconhece que aquilo é para poucas pessoas que vão entender, tranquilo. Agora, se você quiser ter uma projeção maior, você tem que tomar muito cuidado com esse campo semântico aí, esses rótulos que você usa, e com certeza, numa situação pública, repito o que eu disse no vídeo anterior, numa situação mais ampla, mais pública, você não consegue controlar isso, e se alguém te joga aquele rótulo, você às vezes não rebate o rótulo, pode ser que as pessoas passem a pensar daquela forma, e aí elas vão inventando mil e uma coisas que daqui a pouco existe o professor Regis real e existe aquilo que tem na cabeça delas completamente diferente. Isso acontece comigo o tempo todo também, não é por nada não. Volta e meia tem um lá que chega na minha timeline, o quê? Você está defendendo essa posição aqui de direita? Teu filho, sempre defendi. É porque a gente mostra uma posição tal e o cara tem aquela ilusão holística, né? Ah, eu posso pegar essa posição tal, então já, como ela está naquela linha ideológica, então ele compartilha tudo daquela linha ideológica. Esse problema, não, filho. Quem pensa de forma independente não é previsível. A melhor coisa que tem, a sensação satisfatória é você desnortear as pessoas dessa forma, né? Pensei que você fosse um conservador, não sei o que lá. Quando eu descobri que não. Não, mas eu pensei que você fosse um marxista, quisesse acabar com o capitalismo. Não é nada disso. Assim, então, retomando até esse ponto aí, é uma questão interessante que falou, quando até citou na questão dos fundos de pensão, das empresas estatais, porque isso é o caso que acontece. Eu trabalho na CAESB. A CAESB é a Companhia de Saneamento do Distrito Federal. É uma empresa estatal, né? Uma empresa pública, que estão lutando para privatizar, que não vamos deixar de jeito nenhum. E nós temos um fundo de previdência privado. E isso é coisa que eu já joguei na cara do meu sindicato. O meu sindicato é bem diverso. Tem até tem nego lá que é comunista mesmo, marxista roxo, aqueles que defendem que marxismo é uma verdade científica. Já tem os mais moderados, tem feminista, mas aqui eu já joguei na cara desse pessoal. Pessoal, é o seguinte, nós temos um fundo de previdência privado. Esse fundo de previdência privado especula no mercado financeiro. Nós somos credores da dívida pública. Aí você vê que nós estamos entalados do capitalismo até a alma, meu filho. Você acha que você está fora disso? Você acha que você pode ser assim, alguém que se afasta disso, dessa sociedade, e dá você contra o mundo, contra o capitalismo, como se fosse coisa... Não, a gente está dentro dessa porcaria. E digo até mais, né? Mostro para o pessoal, consciência de classe, meu amigo, pode até existir enquanto você está aí como sindicalista, como militante, mas ela desaparece no momento que você vira consumidor. É uma das coisas mais incríveis que você percebe. Mesmo que o camarada que está lá lutando contra a exploração do trabalhador, vai lá pechinchar para o preço mais barato. Como se a concorrência, os mais baratos, 90% das vezes não fosse achatando condições de trabalho para baratear as coisas, e às vezes o cara não tem noção nenhuma disso, de quais empresas exploram mais ou menos, ou colocam condições de trabalho piores para os seus funcionários. Então, assim, são coisas que têm que ser pensadas, têm que ser reconhecidas, a nossa real condição. Nós estamos numa condição que não permite essas leituras diretas do tempo de Marx, por exemplo. E, infelizmente, isso é muito complicado. Eu passo muito aperto também. Aperto não, muito perrengue lá com o pessoal do meu sindicato, da categoria. Na verdade, não é que eu passo tanto, eu dou mais para ele, porque na verdade minha oratória normalmente é melhor, né? Quando a gente tem uma confrontação é difícil, muito difícil eu ficar em desvantagem numa confrontação assim direta, então o pessoal meio que me respeita. E eu falo, subo no carro de som e falo para quem quiser ouvir, não tem... Mas isso que eu gosto sempre de estar chamando atenção, assim, não dá para defender essas teorias prontas, chegar com esse negócio assim, com aquela leitura marxista. Eu já me deparei com situações bizarras. A gente fez um trabalho com o pessoal sem teto, lá, né, de um movimento que é uma dissidência do MST. A gente fez um trabalho lá no dia 1º de maio, juntou o pessoal, deu até serviu almoço, fez umas palestras. E no final, uma menina lá que ajudou a organizar, não, vamos cantar o hino da Internacional Comunista. Porra, pessoa que deixa assim meio desnorteado. Mas bem, então, não quero deixar aqui esse vídeo muito longo, né? Até uma dica que eu dou, assim, sempre, quando tem essa troca de informações, sempre tentar evitar de se delongar demais. Evidentemente, eu não comentei nem 90% que foi dito lá pelo professor Regis, ainda acrescentei coisas completamente diferentes aqui. Mas o ponto que eu queria recapitular é basicamente esse mesmo.
Tudo bem, eu fiz essa advertência para você ter muito cuidado com os rótulos, é um cuidado que eu tenho. Se você aceitar que você vai sempre gerar esse desentendimento, inclusive se transformar isso até num estilo, eu até entendo, tem até um apelo isso, mas nem é problema comigo. Compreender a posição é o mais importante. Depois que você compreendeu, aí sim você pode tentar articular um debate maior. Poderia articular também um debate mais aprofundado em pontos específicos, mas acho que no momento, pelo menos, não é o caso. É mais importante do que você procurar refutar ou ter medo de ser refutado, é você procurar compreender e procurar ser compreendido. Claro que não estou devendo achar que eu já entendi completamente, com certeza o professor Regis também não entendeu completamente, nem eu me entendi completamente ainda, tem uma produção relativamente vasta até que está em constante aperfeiçoamento, mas fica essa dica. A visão que eu tenho de o que é melhor para a sociedade tem uma série de peculiaridades, né? Uma coisa que é fácil de traduzir, eu sintetizo como esquerda econômica, direita cultural, mas isso não esgota o assunto, né? Você tem várias dimensões, várias formas de você articular esses pensamentos. Então eu só queria colocar mais essa contribuição aqui, aproveitar aí para falar alguns temas assim que eu já gostaria de falar há algum tempo. E como eu estou aumentando a produção no meu canal aqui, né? Aliás, desde que começou essa pandemia, essa produção aumentou também, compramos algumas coisinhas aí que vai facilitar. Aí fica mais essa contribuição aqui. Também ajuda a divulgar um pouco lá o canal do professor Regis, que acho que ele merece um público maior também. Eu também estou tentando aumentar o meu público. E é basicamente isso, não vou me alongar mais. Eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 30 de junho de 2020. E muito obrigado por sua atenção.